Milene. Aleluia! Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz em estar aqui hoje, grata ao Senhor pela bondade de Deus, porque Deus ele é bom, né? E a gente só tem a agradecer a bondade dele. Eu quase que nem chego. Hoje lá também está tendo festividade, né, das mulheres também, o chá, em homenagem às mulheres. Mas fui incumbida, né, convidada a vir aqui trazer uma palavra para as minhas irmãs daqui de Passarinho, que também são minhas irmãs. Aqui é a minha igreja, né? O pastor Moisés é o meu pastor. O pastor José Gomes também é o meu pastor. Então, o velhinho tá ali, né? Pai Senhor, velhinho. Aleluia. O velhinho é Diniz. Ele é velhinho, eu sou a velhinha. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. São muitas bênçãos. Bênçãos que eu nunca imaginei alcançar, mas o Senhor, Ele é fiel. Ele é poderoso para cumprir as promessas dEle na nossa vida. Ainda que duvidem do que Deus tem para fazer na nossa vida, claro que o Senhor ele é poderoso e fiel para cumprir com as suas promessas. A gente só se agarra na promessa, sabendo que o nosso Deus é poderoso, amém? A palavra do Senhor diz lá em Marcos, abram sua Bíblia lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25 em diante, amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, está muito quente. Meu Deus, misericórdia, que calor. Louvado é o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim. Acharam, irmãos? Amém. E certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou em seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, apressou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Glória a Deus. Antes de começar a trazer uma reflexão dessa palavra, eu gostaria. Glória a Deus. Falar de mulher, nós mulheres, às vezes é fácil e às vezes se torna um pouco difícil. Porque tem mulheres muito difíceis. Eu acho que eu era uma pessoa muito difícil, eu era uma mulher muito difícil. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos trata. Se formos direcionar a mulher na palavra de Deus, na Bíblia, nós poderíamos citar muitas mulheres. Poderíamos citar mulheres que fez o bem e mulheres que se carregou de fazer maldade. Poderíamos citar mulheres de fervor e poderíamos citar mulheres de guerra, mulheres que foi à batalha, mulheres que ninguém esperava nada dela e ela foi lá e fez. Poderíamos citar a nossa irmã Débora, a juíza, profetisa, mãe, esposa, cuidadora da casa.
Poderíamos citar Jael, que em seu lar ela fez aquilo que homens não fizeram, matou o inimigo. Poderíamos citar Abigail, mulher sábia, mulher que não viu dificuldade em agradar ao rei. Poderíamos citar muitas mulheres. Maria, mãe de Jesus, mulher agraciada, mulher que foi escolhida para trazer o Salvador ao mundo. Poderia citar você, mulher guerreira, que não desistiu, que em meio aos vendavais da vida, que em meio às lutas, que quando você estava só o pó e a cinza, Ele levantou você. Que quando você não tinha mais jeito, Ele te tirou do lar do poço, do largo de enxofre. Ele tirou da porta do inferno. Ele tirou de onde você menos imaginou que você poderia sair. Ele tirou você de lá e te colocou no lugar seguro. Ele te sustenta. A palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Sabe por quê? Porque a gente está debaixo da sombra do Onipotente. Não é porque somos bons, é porque Ele é bom. E a bondade dele nos cerca. Essa mulher que muita gente prega sobre ela, ela teve uma atitude que mudou a vida dela completamente. Porque quando nós temos dinheiro, a gente vai cuidar naquilo que a gente pode. A medicina custa dinheiro, a não ser o SUS, e mesmo assim você morre lá. Mas se você tiver dinheiro, você vai gastar para ser curado. É ou não é verdade? Quantos na pandemia que tinha muito dinheiro morreu? Nós vemos que Deus, Ele trata cada um conforme a sua vida vai sendo levada. Esta mulher, ela tinha 12 anos sofrendo com hemorragia. Eu não posso dizer se a hemorragia dela era todos os dias ou era apenas no período menstrual, como muitas mulheres sofrem com miomas. Mas eu posso dizer uma coisa, a Bíblia diz que ela sofria há 12 anos e ela gastou tudo que ela tinha para ser curada. Ela fez tudo o que ela podia. A medicina fez tudo o que podia. Aí chegou a hora de Jesus entrar no negócio sem ele saber. Porque quando ela tomou a atitude, ela não tomou atitude na hora ali, foi não. Ela tomou atitude em sua casa, porque ela estava afastada da sua casa. Fica imaginando uma mulher que era chamada de imunda, afastada de seu esposo. Talvez ela tivesse filhos, afastada dos seus filhos, por ser uma mulher imunda, afastada de toda a sua família, vivendo em um local imundo, porque ela era imunda. Ela não tinha perspectiva mais nenhuma de continuar. Talvez muitos teriam já desistido e tinham dito: já gastei tudo, os médicos disseram que não tem mais jeito, vou ficar aqui e morrer. Mas ela ouviu falar de Jesus. Quantos ouvem falar de Jesus e não dão ouvidos? Jesus continua passando. Jesus continua passando no nosso bairro. Ele continua passando na nossa casa. Ele continua passando na nossa vizinhança, para mudar vidas. Sabe qual é o problema? É que os ouvidos estão fechados. E o Espírito Santo diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu que Jesus fazia milagres. Ela ouviu que Jesus curava. Jesus curava coxo, aleijado, cego, mudo, surdo. Deu pão ao povo. E ela disse: não, essa é a minha saída. Esse é o meu socorro. A
palavra do Senhor diz no Salmo 46 que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Então essa mulher, ela foi procurar onde com certeza ela ia achar. Quantas vezes nós vamos procurar em lugares que não tem nada a ver? Em lugares que não vão mudar a nossa história, em lugares que não vão mudar a nossa vida, pelo contrário, vai acontecer tudo de ruim, porque nós escolhemos a pior parte. Porque quando Jesus disse para Maria assim, para Marta assim, Maria escolheu a melhor parte, é porque Maria escolheu escutar Jesus. Ela decidiu sentar do lado de Jesus e escutar. Ela poderia estar fazendo as coisas com Marta? Poderia. Mas todos os dias ela faz as coisas, o serviço dela. Porque um dia ela não poderia sentar diante do Senhor e ouvir suas palavras, e ouvir aquilo que ela pretendia seguir. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, e ela imediatamente arquitetou na sua cabeça: se tão somente eu tocar nas vestes dele, se eu tocar nele, ele vai se tornar impuro. Ele não pode me tocar porque ele se torna impuro. Então eu vou tentar fazer ali alguma coisa. Eu preciso chegar nele. E ela foi até Jesus. Como não sei, porque talvez essa mulher, 12 anos sofrendo, ela estava muito fraca, debilitada, fora tudo que ela poderia enfrentar no caminho. Bartimeu era apenas cego, e quando ele gritava, todo mundo dizia: cala a boca, o mestre não vai falar com você. Imagina uma mulher que dizia-se naquela época, por causa da lei do levirato não, da lei de Levítico, que está lá em Levítico, eu esqueci agora o versículo, mais mosaica, né? A lei mosaica, Moisés que escreveu. Mas ela mesmo assim, ela decidiu ir. Quantas vezes na nossa vida a gente não desiste? A gente desiste muito fácil das coisas. E desiste mesmo. Quem vai fazer o Enem às vezes desiste porque é muito difícil. Alguém começou uma faculdade, mas tornou tão difícil, eu vou parar. Alguém quer terminar o ensino médio, mas poxa, eu não vou conseguir. Você vai conseguir sim. É necessário tomar a atitude primeiramente aqui na sua cabeça, como essa mulher fez. Se ela não tivesse feito isso, ela não teria saído de casa. Se ela não tivesse arquitetado em sua mente primeiro, ela não teria saído do lugar. Mas aí ela veio, trabalhou aqui. E aí o Senhor, aleluia, honrou a fé dela. Ela se achegou. A multidão apertava Jesus. Imagina o galo da madrugada. Jesus no meio e o povo empurrando ele, querendo cura, querendo pão, querendo alguma coisa dele. Mas ele apertavam Jesus. Tanto é que seus discípulos diziam assim: Senhor, todo mundo te aperta aqui. Como é que o Senhor diz: quem me tocou? Sabe qual foi a diferença do toque desta mulher e o toque de todos que estavam ao redor? A fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé moveu ela. E a fé que ela tinha no Deus de Israel, ela disse: eu confio, esse é o Messias, e eu vou lá, e eu vou conseguir, e eu vou trazer a minha vitória hoje. É assim que nós devemos vir à casa de Deus: dar, tomar uma atitude, se derramar, se dar, para que o milagre aconteça. A gente nunca tem que vir para a casa de Deus pedir, 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 pedir. A gente tem que vir para a casa de Deus e dizer assim: Senhor, eu quero dar o meu melhor, a minha melhor adoração, aleluia, o meu melhor louvor. Eu não tenho uma voz bonita não, mas eu quero te louvar, Senhor. Eu quero dar glórias ao Senhor, que o inferno estronde. Eu quero glorificar ao Senhor. É isso, é assim que nós devemos vir à casa de Deus. E quando essa mulher chegou no local, ela não viu dificuldade não, ela disse: eu chego.
Porque se ela olhasse para o que estava acontecendo ali, ela dizia: vai dar não para mim não, eu estou muito fraca, eu não vou conseguir chegar lá. Mas ela continuava a dizer para ela mesma: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Se tão somente eu chegar perto dele, ou apenas tocar na veste dele, eu vou ser curada. Isso é fé. Isso é fé. A fé, ela move montanha de um lado para o outro. Apenas tenha fé. Glória a Deus, aleluia. A fé impulsiona o crente. A fé, ela nos levanta. E foi isso que levantou aquela mulher naquela hora. Talvez ela veio se arrastando até ali, mas ela disse: agora eu vou usar a minha fé. Eu vou caminhar. E eu fico imaginando, fraca, mas ela foi. Com dificuldade, mas ela foi. E quando ela toca nas vestes de Jesus, na orla, na pontinha lá, ela foi curada. Ela foi curada do mal que havia nela, a Bíblia diz. Havia um mal, eu não sei qual era o mal, talvez um câncer, mas havia um mal. Porque quando Jesus despede ela, ele diz assim: a tua fé te salvou. Ele não diz te curou, não. Ele diz: a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. Jesus, ele tira o mal que há dentro de nós. O mal que muitas vezes nós não queremos, mas fazemos. E eu digo isso não só enfermamente, mas também fisicamente, e também mentalmente, e também espiritualmente. O Senhor, ele trabalha em nós dessas formas, porque ele nos cura. E ele cura você tendo fé ou não. Porque basta alguém orar por você, e se a pessoa que estiver orando por você tiver fé, você vai ser curado. É necessário fé para que a vitória chegue. É necessário fé para que Deus se agrade. É necessário ter fé para se levantar. Não vai ser fácil, vai ser espinhoso, vai ser dificultoso, mas o Senhor, ele garante a vitória. Ele garante a vitória por nós. Sabe por quê? Porque a gente se levantou. A palavra do Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor, ele diz assim: não tenha medo. Quantas vezes você caiu e se levantou? Sabe por quê? Porque ele estendeu a mão para você levantar. E ele tem estendido a mão dele todos os dias. Porque aquele que está em pé, veja para não cair. O Senhor, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o diabo também está ao nosso derredor, tentando nos tragar. E é por isso que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É por isso que a gente tem que crer, confiar, buscar ao Senhor como o nosso socorro bem presente. Porque só ele nos dá a força devida. Temendo e tremendo diante do Senhor, a gente conta toda a verdade. E ele apenas diz: vai em paz, a tua fé te salvou. Hoje Jesus diz assim: como está a tua fé? Como está? Está abalada? Acalme-se. Aquietai-vos e sabei que ele é Deus. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor completar a obra. Porque muitas vezes queremos fazer do nosso jeito, mas é do jeito dele. E para a obra ser completa, apenas use a fé que há em você. Continue em oração, continue vigiando, continue crendo que
que o milagre pode acontecer na sua vida, aleluia. Vença os obstáculos que se levantam contra você, porque o Senhor é aquele que honra aquele que se levanta. É necessário correr, estamos numa corrida, o alvo Cristo, não tem outro alvo, não tem outro lugar a não ser o céu. Essa é a nossa vitória, aleluia. Continue vigiando, buscando ao Senhor. Continue crendo e escutando a palavra, vigiando, aleluia, porque Jesus, ele está voltando. E para subir também tem que ter fé, confiar no Deus que a gente serve. Continue nessa força, aleluia. Ele não mudou. E ele não vai mudar, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, nós mudamos. A gente engorda, ó. A gente engorda. A gente corta o cabelo, revoluciona. A gente emagrece. Mas a gente fica firmado. A gente continua nessa força. A gente não desiste. Porque o Senhor, ele está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus. Foi uma reflexão rápida, mas eu creio que Deus com certeza falou ao meu e ao seu coração. Que Deus continue abençoando a nossa igreja. Que o Senhor continue salvando e libertando vidas neste lugar. Que vidas venham se render aos pés do Senhor e permaneçam firmados. Que a fé a cada dia no seu coração aumente, para que as proezas e as maravilhas de Deus cheguem na tua vida e na tua casa. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe.